Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotá. Toda terça-feira às 7 da noite, um episódio inédito para você. Por trás da imagem perfeita, dos sorrisos e das conquistas, existe uma vida real, com dúvidas, medos, erros e acertos. No episódio de hoje, nós vamos abrir as cortinas e falar sobre o que não mostramos nas redes sociais. Fica comigo que tá começando mais um Tricotá. Começando o Tricotá, hoje falando sobre os bastidores da vida real. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês as minhas convidadas desse programa. Luciana Kirsten, nossa nutricionista. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada. Animadíssima. Bastidores, hein? Eu tô curiosa para ouvir os seus bastidores. Vamos. Thaís Campreger, que é a nossa cirurgiã dentista. Seja bem-vinda, Thaís. Olá, boa tarde. Bem-vinda. Paula Malta, que é a nossa corretora de imóveis. Seja bem-vinda também, Obrigada, Paula. é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Tem bastidores bem curiosos aí da vida de uma corretora? Ai, muitos, vários. Bem, a nossa convidada de hoje tem tudo a ver com esse tema, porque ela é influenciadora digital. Com certeza tem muita história para contar aqui pra gente. Pam Braga, vem pra cá, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer ter você aqui. Pode se sentar, fica à vontade aqui na nossa sala. Opa, antes da gente entrar no tema, né, eu queria ouvir um pouquinho da tua história, da tua trajetória, como que você se tornou influenciadora, que ainda é uma profissão muito recente, né? Sim, então, eu sou formada em comércio exterior, né, administração do comércio exterior. Eu sempre trabalhei com comércio exterior. E atuou nessa área mesmo? Atuei nessa área, sempre. Tá. E aí eu trabalhava em São Paulo. E até que, e assim, sempre foi meu sonho, tá? Trabalhar com comércio exterior. Inclusive, trabalhar em São Paulo era uma coisa que eu sonhava muito, de pegar fretado, de passar aquele perrengue todo. Até o momento que aquilo começou a não fazer mais sentido. E assim, você não entende muito bem, na verdade, no início, quando você fica meio... Até identificar, né? Até identificar o que pode ser, né? Eu acho, inclusive, que na época eu me sentia assim, eu falei, acho que eu preciso de férias. E aí eu lembro que eu peguei férias, e aí acho que no primeiro dia, no retorno, eu senti aquela angústia de novo, sabe? Eu falei assim, acho que não é questão de férias. E de você tentar identificar, começar a ir atrás do que pode ser para salvar, e enfim. Até que você vai tentando achar um plano B para se distrair. Eu acho que foi isso que eu fiz. Legal. Acho que foi mais ou menos isso. Eu falei assim, preciso de... Aí na verdade, eu fui estudar a moda, fui fazer consultoria de imagem e estilo, que era uma coisa que eu sempre quis fazer e tal. E aí, quando eu vi, eu comecei a produzir pequenos conteúdos, coisas de final de semana, né? Porque dia de semana eu tava em São Paulo. E aí foi funcionando, até que as pessoas começaram a cobrar. Tipo assim, cadê você que tá sumida? Porque eu só aparecia de final de semana, né? Tipo, mais ou menos isso. Tá. E eu acho que foi praticamente isso, sabe? Acho que foi no momento de angústia, de não se identificar mais com a sua vida atual, que eu acabei mergulhando na internet. E qual foi o momento assim que você percebeu que, de fato, isso poderia ser uma profissão? Porque eu acho que durante esse processo, hoje falando, né, é muito simples, a gente olha pra Pam e já lembra dela, mas e esse processo até você fala, gente, isso pode dar certo? Eu comecei, como eu disse, plano B, brincando, até pra me distrair, né? Mas quando eu comecei a ir em alguns lugares e aí as pessoas me identificam, eu vi teu vídeo, e assim, não era minha mãe, não era nenhum amigo, não era família, não era minha família. Aí eu pensei assim, eu acho que tá atingindo algum lugar, né? E aí eu acho que foi nesse momento, eu falei assim, eu acho que eu posso intensificar isso. Porque eu fiquei revezando, né? Quando eu comecei, eu fazia final de semana, ok. Quando as pessoas, quando eu percebi que estava tendo um alcance, eu comecei a intensificar. Então eu tentava mostrar na hora do meu almoço, eu ia pro shopping, eu fazia alguma coisinha, ou então na volta para São Paulo. Então eu chegava em casa, mesmo cansada, porque em São Paulo você não sabe que horas você vai chegar em Santos, né? E aí eu chegava, e aí eu dividia alguma coisa, eu trazia algum conteúdo e tal. E
E aí foi quando eu vi, eu acho que eu preciso intensificar. Eu preciso começar a pensar em quais conteúdos eu quero trazer. E aí foi isso que foi acontecendo. Maravilha. Eu ia fazer uma pergunta, mas não vai ser nenhuma pergunta, tá? Hoje, todos nós somos influenciadores? Sim. É uma pergunta, né? Mas eu acho que é uma unanimidade, né? Como que vocês... Vou jogar aqui para elas. Como que vocês lidam com isso? Vai, Thaís. Olha, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade no que você vai falar, no que você vai orientar. Ainda mais quando a gente é da área da saúde. Sim. Vocês ainda têm um outro ponto aí a se preocupar, né? Hoje em dia já não existe, não é que não existe. Hoje em dia essa questão de ética, de antes e depois, vamos dizer que está um pouco mais suave. Porque até uns anos atrás você não poderia de jeito nenhum. Hoje já existe uma resolução do CRO, do CFO, permitindo certas postagens. Mas eu acho que a partir do momento que você posta, que você fala, você tem que ter um respaldo técnico e ser responsável por aquilo lá que você está postando e orientando. Se eu vou, por exemplo, numa farmácia e falo de uma certa marca de escova, de pasta, e aquilo não é legal, depois você tem uma consequência, vai gerar, entendeu? Uma consequência também. Então, eu acho que tudo que a gente vai colocar ali não é uma coisa assim, lógico, tem muita coisa espontânea, mas tem que ser muito bem pensado. Eu vou na Lu, mas ela falou muito bem pensado. Eu quero saber de você se tudo que você posta é bem pensado, tem estratégia ou se tem coisas que vão acontecendo aqui. Mas vem, Lu, você. Eu falo do bem pensado? Pode falar. Por que eu fiz essa pergunta? E como nós estamos aqui numa sala, esse bem pensado, para mim, não é sempre que acontece. Tá. Porque eu vivo aquilo que eu oriento as minhas pacientes. Então, para mim, é muito natural. Ok. Para mim, é muito mais natural postar intuitivamente, porque é aquilo que eu estou vivendo, do que o mais pensado. O mais pensado é quando eu quero elaborar um conteúdo que seja baseado em artigo científico, em algo novo, alguma novidade, alguma coisa voltada para a modulação intestinal, para cuidar das dores do paciente, e da audiência. Mas no Stories é o meu dia a dia. É o meu dia a dia, aquilo que eu estou vivendo. Então, hoje está acontecendo nos meus Stories o tricotar. Né, com vocês e tal. Então é uma coisa muito mais intuitiva, mas sim, a responsabilidade para quem trabalha com a área da saúde, não só para a área da saúde, mas para nós, tem um peso maior, porque aí existe algo de legal aí, né? Tá. Da questão legal. Eu não sei se eu concordo com vocês na questão do peso maior. Talvez vocês tenham uma legislação aí, mas eu acho que é uma responsabilidade. Porque nós temos regras, né? Okay. Existe uma regra, determinadas áreas não tem uma regra tão definida. Existe uma ética entre os profissionais, né? Sim. Mas no nosso caso, existe resoluções federais onde a gente precisa respeitar e não pode pensar. Tem que respeitar. A minha, por exemplo, CFN, não permite antes e depois. Você entra no meu Instagram, não tem antes e depois. Mas eu vejo nutricionistas que postam antes e depois. Ok, mas eu não posto porque eu sigo a resolução federal. Ok. Vocês fiquem à vontade também para comentar, tá? Paula, e você? Olha, eu confesso para vocês que eu preciso até ser um pouco mais influencer e que isso é um calcanhar de Aquiles da minha profissão. Porque mesmo? algumas coisas eu não posso postar. Por exemplo, eu tô em atendimento com um cliente de alto padrão. Ele não vai se sentir à vontade de eu ficar postando. Mostrar. Então, muitas vezes eu preciso ficar ausente porque é uma intimidade do cliente, né? Claro, quando eu vou sozinha no imóvel e tudo mais, aí eu faço uma postagem, só que confesso que eu preciso melhorar nisso, para me ajuda. Porque, assim, que hoje não é visto, não é lembrado, né? Mas é tanta coisa que a gente tem que administrar ao mesmo tempo que às vezes fala, meu Deus, preciso postar. Então, assim, não é fácil. Ser influenciadora é bem difícil, né? Opa, tem limite do que postar? Existe limite, assim? Eu acho que... Como é que você lida com isso? Eu acho que tem que ter um limite, né? Eu acho que, na verdade, a partir do momento que você coloca a sua cara na internet, não é nem automaticamente as pessoas se sentem um pouco próximas, né? Ou às vezes até mais próxima do que deveria. Eu tava falando uma intimidade, eu tava falando pra ela que a gente não se falou pessoalmente, mas eu achava que já tinha falado.
enfim. Sim, As pessoas acham que são suas amigas, por exemplo. exatamente. E assim, acontece, eu nem acho que seja uma coisa, ai meu Deus, é do outro mundo. Não, é automático, me vê todos os dias. É verdade. Conhece minha cachorra desde o primeiro dia que eu peguei, a minha sobrinha, minha família, se eu me mudei, se eu não me mudei, por que eu tô com outro cenário, cadê seu apartamento? Então assim, acontece muito isso no detalhe. Uhum. Então, é automático, mas eu acho sim que você precisa colocar um limite, eu acho que você tem que estabelecer, ter postura para que as pessoas não invadam, porque existe sim uma intimidade que não há necessidade de estar ali. Eu vejo alguns grandes influenciadores colocando até por, eu acho que até por engajamento, sabe? Porque querendo ou não, engaja. Mas para mim não vale tudo pelo engajamento, então sim, tem um limite. E eu acho até bem, eu falo, essa questão de limite, né? Poder, você pode postar, você pode fazer o que você quiser. Mas será que você deve? Sim. E principalmente, né, todas nós temos os nossos negócios, existem coisas que realmente não é legal para você postar. Não vai caber, não vai, de repente, você de repente tem as marcas que te patrocinam. O que será que de repente aquela postagem pode influenciar ou não, né? Com certeza. Acaba acarretando e vira, né, um dominó, aquilo ali vai pegar em várias outras pessoas, né? Fora realmente a responsabilidade do que a gente leva adiante ali na internet. Falamos de responsabilidade, de limites. Agora, e as cobranças? Os bastidores que ninguém vê. Hoje o Pan chegou aqui e falou, nossa, eu tô com as minhas costas aqui travadas. Só que você tem que ir, você tem que estar lá. E aí, como que você faz? Então, eu acho que existe a cobrança de fora, né? Uma expectativa, que eu acredito que eu coloco limites nisso. Eu acho que eu coloco muito bem limites. Não sei se sempre tão bem, mas coloco. Tento estabelecer. Mas também tem a sua cobrança, né? Eu acho que essa cobrança, ela é um pouquinho pesada. A gente se cobra muito, né? Precisa aparecer, eu não posso sumir, eu não posso, sabe assim, várias coisas. Então, hoje foi um dia realmente, eu acordei vi que eu estava com problema nas costas, falei assim, esse tipo de dor aqui eu já conheço. E o compromisso que eu tenho hoje, eu não posso cancelar. Então, eu já comecei de manhã mesmo, preciso tomar remédio aqui, preciso fazer, né? Agora, quando eu sempre faço uma análise também, isso aqui é uma coisa que eu consigo adiar. Olha, a gente tem como? Mas hoje a gente tinha uma agenda, é diferente, né? Eu sou convidada do dia e tudo mais. Então, acho que a gente tem que estar, assim, preparado para intercorrências no nosso dia a dia. Mas é porque quando a gente posta, né? E eu também lido muito com isso. A gente posta aqui, né? Tá legal. Sorrindo. Tá acontecendo, tá tudo pronto. Mas ninguém sabe o que você faz até chegar aqui. É a roupa que você tem que buscar, é o sapato que você tem que escolher. É a chuva que cai, é o carro que não é... São muitas coisas que acontecem até chegar a acontecer o que de fato acontece. Como que é isso pra vocês? Pra mim, isso acontece Paula. todo momento, né? Porque... A Paula, Quando eu entrei na profissão, uma coisa que eu tive que aprender, assim, de pronto, é resiliência 120%. Porque, por exemplo, vou dar o exemplo do mês passado, né? Eu tive 7 propostas, só que só tive 3 fechamentos. Então, assim, é uma coisa normal no meu dia a dia. Tá. Mas confesso que com essa parte de aparecer na internet para falar, você tem que colocar uma máscara, fingir que nada aconteceu, mesmo triste, mesmo perdendo uma proposta, mesmo perdendo uma venda, tem que colocar a máscara e aparecer. E não é fácil, né? Porque você fica ali com poxa, poderia ter dado certo, não deu por detalhes. E não é fácil isso, é muita terapia. Ou então até você fica assim, eu já não estou animada, não vou aparecer, né? E aí, assim, você vai atender o próximo cliente, você tem que estar sorrindo, você não pode, porque o cliente não pode saber que você tá triste, chateado. Então, assim, tem horas que você fala, respira fundo e vai, porque você não tem opção, né? Sim. Nós somos muito resilientes, mulheres, né? A gente não tem o que fazer, tem que ir, né? Pra você, Lu? Pra mim, o bastidor sempre é adaptado. Porque a cada dia eu recebo uma história. E é uma história que traz... toda uma carga ali de uma vida de dificuldades de emagrecimento, de dificuldades de ter saúde, pacientes com câncer que têm o diagnóstico. Então, cada paciente que eu faço o atendimento, eu tenho que me adaptar, claro, né?
com a minha postura profissional, mas eu tenho que entender e acolher aquele paciente, e esse bastidor não é tão leve assim, não é tão leve assim. Então a gente senta ali naquela mesa e vai recebendo as histórias, e você tem que se adaptar a todo momento para poder acolher, para você não perder também a conexão com a pessoa, que ela está confiando em você naquele momento, como confia em você em todo o conteúdo que você posta, né? As pessoas confiam em você. Elas vão na loja ou em algum lugar, algum serviço, porque você postou, e é uma responsabilidade. E a partir do momento que você gera essa conexão, é onde eu digo que a mágica acontece. Que é aí, nesse ponto, que você realmente está influenciando. Porque ela se entrega para você. Opa, já teve algo assim que você postou e que deu muito ruim? Não. Curiosidade. Não, olha, muito ruim não. Nunca, aliás, eu nunca... Difícil, eu estabeleci isso pra mim no princípio, no começo. Eu acho que principalmente por eu não... o meu começo não ter sido um negócio, ter sido a minha válvula de escape, então eu tinha... muita possibilidade de negar. Ah, não quero. Ah, não, porque eu não precisava daquilo, né? Eu trabalhava, eu tinha meu trabalho. Então, eu falo que eu comecei negando muito. E isso, a gente acha que não, mas isso positiva, sabe? Dá uma credibilidade. Mas teve uma única vez, e foi engraçado, porque foi assim, uma colega me chamou e falou assim, Pamela... E assim, eu vou te falar, o meu público sempre foi muito engajado, desde que minha conta era muito pequena. Mas eu acho que exatamente pela autenticidade. Eu sei que o meu pessoal vai atrás das coisas, e então eu não posso, em hipótese alguma, falhar com a minha credibilidade, né? Porque tem um peso muito grande. E então, essa pessoa me chamou e falou, Pamela, essa pessoa X precisa de ajuda, é um casal, e eles estão vendendo tal coisa e tal. Aí eu peguei... vi a foto, né? E a foto realmente era muito atrativa. E eu falei, putz, eu não sou de fazer isso, mas... Ai, tá bom, vai. Me manda. Aí ela mandou, eu falei assim, era uma sexta-feira, eu já ia... Era um produto pra você divulgar. Era de comer. Tá. E aí, ok. Aí ela mandou lá pra casa, chegou, vinha meio que congelado pra fritar de noite. Numa sexta-feira. Sexta-feira, eu falei assim, tá bom, né? Era sexta-feira, dia, né, propício pra te falar disso, eu vou adorar ajudar esse casal. Aí, beleza, chegou em casa, eu falei do negócio e falei, eu vou fazer hoje mesmo. Só que o pessoal confiava tanto em mim que a galera saiu comprando de tarde mesmo. Aí, quando chegou de noite, eu fui fritar. Então antes de você experimentar, você já... Eu nunca faço isso. Sabe o que é nunca? Tá. Nunca. Ok. E esse dia, porque ela falou que era um casal que tava com dificuldades financeiras e tal. Fritou. Na hora que fritou... E eu fui colocar, eu vi que não passou no meu teste de qualidade, na mesma hora eu apaguei. Então, assim, não deu 24 horas no ar. Deu, sei lá, acho que ficou mais 6 horas no ar. Tá. E alguns seguidores me chamaram perguntando, você apagou? Aí eu ia pedir, sabe? Aí várias pessoas perceberam, como também, um tempo depois me fizeram essa pergunta e eu meio que falei por alto. E alguns seguidores me chamaram e falaram, Pã, foi tal coisa? Eu falei, foi. Não, então, porque quando chegou aqui na minha casa, aí eu também percebi a mesma coisa. Eu falei, nossa, não é o que eu esperava. Então aquilo, assim, eu já não admitia. Aquele dia foi um teste para que eu não fizesse de novo, independente se é uma senhorinha doente, sabe? Que é para alguém com necessidade. Infelizmente, a gente tem que ser muito criteriosa dentro da internet. Até porque há outras formas de você ajudar, não só divulgando ali, né? Sim. Tem que seguir a sua essência, que foi assim que você começou. Exatamente. E é a tua palavra, né? A partir do momento que você tá falando lá, você atesta, é bom, vai lá, e aí, não é? O que, pô... Nunca mais eu peço, não confia muito. E é assim que várias influenciadoras acabam perdendo sua credibilidade. Aí não dá pra pedir ali, porque nunca dá pra confiar muito bem. Às vezes eu peço e não é legal. Então essa foi uma vez assim, eu acho que não durou 24 horas, foi muito rápido que eu corrigi, mas foi ótimo que foi uma lição. Ótimo. Ô Paula, e dentro do teu setor, né? Você fala que precisa ser mais... Como é que você lida com isso, com o teu dia a dia? E também tendo que mostrar isso nas redes sociais. O quanto isso agrega no teu trabalho? Olha, a primeira coisa que eu fiz também, quando comecei essa questão de
de ter que divulgar as coisas e mexer com redes sociais, eu entendi que eu não sou boa em tudo. Eu sou muito boa comercial, mas eu preciso de ajuda para postagem, para ter uma equipe que me ajuda a corrigir texto, se precisar, fazer fotos dos imóveis. Então, hoje eu tenho uma equipe que me ajuda. Então, isso ajuda também a gente tirar um pouco do sobrepeso que a gente leva, né? Então, eu tenho uma equipe muito bacana que ajuda. Mas eu sinto a diferença de quando eu apareço e quando eu não apareço. Dá muita diferença, né? Só que aí a gente brinca, né? Não sou só corretora. Eu sou corretora, contadora, fotógrafa. E assim, tem outro detalhe. Eu tô atendendo o cliente, eu não vou ficar no celular mexendo. Porque eu acho que assim, o cliente tirou aquele momento para o atendimento. Então, eu não vou ficar, né? Mexendo no celular. Então, tem essa questão também. Então, na medida do possível, dá tudo certo. Mas eu sinto diferença que quando eu apareço para falar e tudo mais, o engajamento é muito maior. Então, eu tento me policiar com isso e aparecer mais para que os clientes realmente... E eles se identificam com o seu lifestyle, né? Não tem jeito. Muito. Então, tem que aparecer. Maravilha. Paula falou aqui sobre uma questão de pedir ajuda, de identificar que você não consegue fazer tudo. A gente está chegando aqui no finalzinho do primeiro bloco. A gente vai para um break e na volta a gente vai falar sobre vulnerabilidade. A gente já volta. Ei, você sabe que temos uma forte ligação, né? A gente acredita que isso acontece porque sempre fizemos questão de ouvir e respeitar a sua opinião. E focamos o tempo todo em produzir o melhor conteúdo possível para você. Inovamos, renovamos, criamos, conectamos. E isso fez toda a diferença para que os veículos que compõem o Grupo Tribuna alcançassem a liderança absoluta em audiência na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Todos eles, cada um no seu segmento. Você sabe que isso não aconteceu da noite para o dia. É preciso tempo e muita credibilidade para conquistar tanta preferência. Pois é, você conectado na gente e a gente conectado em você. Informação, entretenimento e compromisso com a região. Grupo Tribuna. Tudo nos conecta. Começando o mês de setembro agora com uma novidade, todo o primeiro programa do mês. Eu vou receber aqui a nossa taróloga Mal Croce, trazendo as tendências, os alertas. Seja bem-vinda, Mar. Muito obrigada, Van. Muito ansiosa para trazer as novidades do mês de setembro dentro da astrologia e, claro, o caminho com as cartas. Você estava sendo muito aguardada por aqui, tá? Vou começar te perguntando, então, qual que é a energia principal do mês de setembro? A energia do mês de setembro é a energia do número 9. Dentro do tarô, nós temos a carta do ermitão e dentro do baralho, nós temos a carta do buquê, que fala de felicidade, caminhos abertos. Então, eu diria que setembro será o mês da virada. Tivemos um mês de julho mais denso. Foi mais. Agosto trazendo um caminhar aí nesse finalzinho de Mercúrio retrógrado, né? O conhecido vilão Mercúrio retrógrado. Setembro não tem Mercúrio retrógrado? Não tem, só daqui a 3 meses. Mas setembro tem esse número 9, esse número de finalização e experiência. O 9, ele traz toda a bagagem dos outros números. Então, ele fala dessa abertura de caminho e de conquistas. Além do portal 9 de setembro do 9. É 999? 999, 2025, soma 9. E se nós colocarmos 9 mais 9 mais 9 de 2025,
Nós temos o 9. 9? Eita, isso é Também. bom ou é ruim? Isso é muito bom. Ok. É um mês de portal. Na realidade, o dia 9 é um dia específico para você fazer os seus desejos, a sua carta para o universo, para aquilo que você deseja conquistar. É um mês baseado no signo de Virgem, até ali quase o seu finalzinho. Então fala de estratégia, de segurança, fala de estabilidade, mas também fala de excessos. O quanto você tem se cobrado para alcançar esse objetivo tão desejado. É alerta, né? Sim, exatamente. Então, todo benefício e informação, ele traz um apontamento, porque tudo aquilo que você deseja, ele vai exigir de você uma dedicação. Ótimo. Podemos ver na carta, nas cartas? Claro. Eu tiro a carta? Pode escolher. Ok. Vamos lá. Qual que é a Para o mês- energia principal? Para o mês de setembro, eu tenho a carta número 18, a carta do cachorro, que é uma carta que fala de amizade, verdade, sinceridade, mas principalmente de lealdade. Que bom. De parceria, de companheirismo. Então, una-se a pessoas que buscam o mesmo objetivo que você. Ótimo. Então, busque sociedades, busque essas famosas parcerias hoje online, Sim. essas trocas, mas sempre com pessoas que estão seguindo a mesma linha que você. Então, o signo de Virgem, ele traz esse apontamento e esse sentimento do vou me unir aos bons, Ótimo. vou me unir àqueles que vão seguir e me fazer crescer. Então, é crescer junto, unido. Que bom, adorei. Agora vamos falar de alertas, né? Porque eu sempre falo, são as tendências e quais são os alertas, o que a gente deve prestar um pouquinho mais de atenção. O primeiro alerta é emocional. Nós temos um eclipse lunar no dia 7 de setembro, um eclipse no signo de Peixes, que é o signo mais emocional, o último signo do zodíaco. Então ele carrega toda essa bagagem do zodíaco, a experiência. É um signo muito sensível, inclusive pessoas do signo de Peixes são muito intuitivas. Tem uma sensibilidade ali sobre trocas, né, de emoções maravilhosas. Mas quando a gente fala de uma lua e de um eclipse, falamos aí do racional e do emocional entrando em conflito. Tá. Então, o alerta para o mês de setembro é não se deixe levar pelas suas emoções e ilusões, porque temos o aspecto sonhador do signo de Peixes. Então, o signo de Peixes, ele deixa tudo ali no movimento das ideias, dos sonhos, e quando ele inicia, não é da maneira que ele queria, não é da maneira que ele sonhou. Tem as pedras, tem os empecilhos que são naturais. Perfeito. Mas quando você sonha, você não visualiza essas pedras. Sim. Então, encontrar essas barreiras pode ser frustrante e acabar aí fazendo com que emocionalmente haja alterações e algumas crises. Então, a gente trazer um pouquinho mais a razão. Para quem é muito movido pela emoção, traz um pouquinho mais a razão. Exatamente. Quem é muito racional pode sentir essa cobrança pessoal. Tirar o excesso. Exatamente. Perfeito. Tem carta também? Tira uma carta? Pode tirar Vamos uma lá, carta uma carta para os alertas. para do esses mês. alertas. Maravilhosa. A carta número 18, não, perdão, a carta número 28, a carta do homem nessa configuração bem impetuosa, corajosa, máscula, sensual, por que não dizer, ela fala realmente da cautela sobre o ego. Então, você vai ter toda a bagagem, toda a coragem, toda a força de vontade para alcançar o seu objetivo, mas atenção a essa fúria e esse ego desmedido. Atenção redobrada sobre isso. Perfeito. E para a gente finalizar agora, então, mais uma carta, pode ser um conselho para o mês? Um aconselhamento. Um aconselhamento. Vamos lá, hein? Lembrando que a energia do tricotar é ótima, hein? Carta número 8, olha o seu sorriso, já conhece o número 8. A carta do caixão ou da morte, que fala de uma finalização de ciclo necessária. Que muitas pessoas às vezes até têm medo, né, Má? Tem, mas olhando aqui, ó, de ladinho o número 8, te mostrar aqui, o 8, ele é o símbolo do infinito. O 8, ele traz essa continuidade da vida. Então, ele mostra, assim, a finalização que vem para fazer crescer. Perfeito, Má, um prazer ter você aqui. Te espero no próximo mês. Obrigada. Muito obrigada a você, Van. E estarei aqui para trazer as novidades do mês de outubro.
Estamos de volta com o Tricotar, hoje falando sobre os bastidores da vida real. Todos nós somos influenciadores, qual a responsabilidade de tudo isso? E saímos aqui do primeiro bloco falando sobre vulnerabilidade. Na opinião de... Eu vou deixar a Pam por último, tá? Porque ela acho que tem um exemplo maior para trazer pra gente. Vulnerabilidade, demonstrar isso nas redes sociais, para vocês, afasta ou aproxima? Quem quer começar? Vamos lá. Vai, Lu. Eu acredito que aproxima até um determinado ponto. Ok. Porque se você expande muito isso, aí já não é mais vulnerabilidade. Já é uma fragilidade e já se torna um ponto negativo para críticas. E, né, mesmo que a gente não tenha tantos haters ou não tenha, eles estão aí. A gente não pode negar. E isso influencia, assim, o nosso engajamento, isso influencia, assim, a nossa imagem. Então, a gente precisa entender até onde a vulnerabilidade não se torna um espaço para o outro entrar, invadir e colocar ali uma plaquinha de você é muito frágil, então você não dá para confiar porque você é muito fraquinha. Eu vou colocar algo que aconteceu comigo, tá? Para depois vocês analisarem. Eu posto tudo. Assim, não, calma. Tudo não. Opa. Eu posto muita coisa. E teve uma época, um período da minha vida que eu estava passando por um momento bem complicado. E eu dividi isso nas redes sociais. Falando um pouco, algumas pessoas, muitas pessoas, mandavam mensagens falando. Só que uma amiga me falou assim, Van, dá uma segurada nisso que você está postando, porque assim, nem todo mundo gosta da gente. E a vulnerabilidade é diferente de fragilidade, de fraqueza. E aí isso me chamou a atenção e eu dei uma segurada. Não tenho opinião formada em relação a isso, tá? Então eu queria ouvir de vocês. Vai, Thaís. Eu acho que a gente, bom, já começa que eu sou um pouco mais reservada na rede social. Ok. Então eu tenho o meu Instagram pessoal, que eu posto minha você filha, divide? minha família, eu divido. Ixi, eu não. E eu tenho o meu do consultório, onde eu gosto de postar coisas assim... sobre tratamento, sobre coisas mais baseadas em... O teu Instagram pessoal é fechado? É fechado. Tá. O meu pessoal é fechado. Então, eu gosto, tipo, quando eu acho que a gente mostra muita vulnerabilidade, por exemplo, no meu profissional, a gente mostra que é humana, mas ao mesmo tempo, você, se começar a ser demasiadamente, você começa a mostrar insegurança. E as pessoas não vão procurar uma dentista que é insegura. Perfeito. Ok. Entendeu? Faz Existe sentido. isso. Porém, ao mesmo tempo que eu mostro uma certa vulnerabilidade, eu me mostro humana. Então, eu acho que você, como tudo na vida, eu acho que eu falo que a palavra que eu mais gosto de usar é parcimônia. Você tem que ter parcimônia. Falar, olha, gente, isso está sendo feito, tá legal. Eu não gosto, eu gosto. Ou eu posso oferecer, não posso oferecer. Você tem que ter ali, se mostrar um pouco humana, saber receber também, às vezes, uma crítica ou outra, mas não em demasia, porque senão você passa insegurança. Mas é difícil, né? É difícil, ter esse limite, né? Porque eu acho que todo mundo vai falar comigo, todo mundo tá legal, mas nem sei. Paula, antes da Pan. Olha, eu sou emocionada, né? Taurina, chorona. Já aconteceu uma vez, eu tava bem chateada com uma situação que aconteceu com um cliente, eu expus e tive várias mensagens de apoio, mas eu gosto de ler sobre tudo e eu já escutei aquela história, né? Não sangre em tanque de tubarões, né? Então, assim, as pessoas realmente não querem te ver bem, né? Então, assim, o ideal é você já contar a história depois que você já tiver superado aquela situação e usar aquela situação até para motivar as pessoas. Com uma superação, como lidar com aquela situação, né? Então, eu evito também porque eu concordo com elas que as pessoas... vão ficar, ai, mas chorando. E eu também não sou essa pessoa que fica chorando, assim. Eu digo que eu choro, mas assim, eu não tenho tempo. A gente não tem tempo, né? De ficar. Não dá tempo de chorar. É chorar as lágrimas e trabalhando, entendeu? Vamos pro próximo. Passa o corretivo e vai. Exatamente, porque não dá tempo, né? O dia vai seguindo, você precisa trabalhar, não dá tempo de chorar. Sim, é verdade. Vai, Pan, agora eu quero ouvir de você, porque todas nós colocamos o nosso ponto de vista. Eu acho que tem algumas questões. A vulnerabilidade, sim, ela conecta muito, muito. A pessoa do outro lado que está te assistindo, ela... se identifica, né? Ela conecta, né? Ela vê que ela consegue entender que a sua vida não é perfeita. Ok. E automaticamente também as pessoas têm uma
uma tendência ali a achar que a nossa vida é perfeita, né? Sim. Que a blogueira, ou que ela ganha tudo. Na cabeça dela, existe uma novela que ela alimenta e não importa se aquilo... Na verdade, ela nem procura saber se aquilo é verdade ou se não é. Então, porque tudo que todo mundo assiste... Tem a minha verdade, mas tem a verdade através da perspectiva, da referência que ela tem da vida dela. E aquela fantasia também, que às vezes a gente cria até de uma história de novela, né? Exatamente isso. Então, você não vê que às vezes algum famoso termina e as pessoas sofrem por aquele término? Você nem conhece a pessoa, mas o quê? Ela alimenta tanto aquela novela que é como se ela fizesse parte daquela vida. Então, sim, a vulnerabilidade, ela conecta. Eu acho que ela é importante às vezes. Principalmente, às vezes, as meninas estão querendo ser influenciadora. Aí eu falei alguma coisa que tem sido difícil pra mim. Ela já... eu achei que eu tava sendo anormal. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Nossa, eu achei que não acontecesse isso com você. Então, sim, é legal. Eu entendi o ponto que vocês colocaram até do não vamos sangrar, né, num tanque de tubarões, porque realmente nem todo mundo quer o nosso bem. Mas eu acho que também tem a questão da credibilidade que você falou. Eu acho que para algumas profissões, inclusive eu vejo algumas pessoas que, de novo, quando exagera, você fala, ai, nossa, né, eu achei que, né... Too much. Acho que a sua profissão, de repente, por exemplo, uma terapeuta, digamos... Todo dia reclamando, todo dia chorando, todo dia não sei o que. Aí você olha assim e fala, tem algum problema ali, né? Tipo, eu não quero, de repente, que você seja... Então, você pode perder, sim, a sua credibilidade. Sim. Então, existe um limite e existe tipo de vulnerabilidade, de fragilidade. O que encaixa, né? Exatamente. E as pessoas, eu mesma, eu tô assistindo, eu não gosto de ouvir reclamação. Eu também então, não. Exato. Eu gosto de ver, eu gosto de assistir pessoas que estão me animando. Sim. A pessoa que vai pra academia logo cedo, às vezes eu não tô afim, eu te assistir, eu vou levantar e vou. Então, a gente inspira, a gente tá ali na internet pra inspirar também. E, de novo, uma vez ou outra você fala, hoje não tô legal, não bati minha meta. Às vezes eu falo um pouco dessas coisas, para as pessoas verem que a minha vida não é fácil como algumas pessoas acham. Não é um mar de rosas, né? Exato. Outro dia eu tava vendo uma influenciadora, ela tava viajando, ela foi pro Nordeste, né? E aí, assim, tudo ela reclamava. Tirava foto do preço da caipirinha. Aí, ela, vou reclamar de novo. Eu parei de seguir, eu falei, nossa, ela tá no Nordeste e ela só consegue ver coisa lamentações, ruim. né? Meu Deus Instagram do de céu. lamentações, né? Não, aí eu parei de seguir, falei, não, gente, não dá. Eu queria eu estar no Nordeste agora, pelo amor de Deus, nem ligando né? pro preço da caipirinha, né? Exatamente. Eu acho que é muito equilíbrio mesmo. Tá, e quais são esses limites? Agora eu peguei vocês. O que vocês não postam de jeito nenhum? Eu não posto. Eu tenho uma coisa que eu não posto. Eu não posto chorando. Tá. Porque eu acho que é algo... Mesmo que a gente nem tem tempo pra chorar. Não tem tempo pra chorar, né? Assim, no máximo é tomando banho, né? Que a gente chora porque já vai com a água. Não posto chorando. Não posto problemas rotineiros do cotidiano, do meu relacionamento, por exemplo. Até porque o meu relacionamento é muito estável. Mas quando a gente tem alguma divergência, eu acho que não precisa levar isso. Porque eu acho que também os relacionamentos já estão tão doentes que quando você leva alguma coisa, você também está expondo de uma maneira onde as pessoas falam, nossa, o meu tá uma porcaria, eu vou acabar com isso. E as pessoas, elas maximizam muito problemas. E a partir do momento que você influencia de alguma maneira, você é uma referência em algumas áreas. Você sendo referência, você se torna um espelho também. Então, de relacionamento, não. Mas agora os probleminhas, assim, da casa, de uma roupinha para colocar na máquina de lavar, da dificuldade, da dificuldade do marido que compra uma pizza e eu vou tomar minha sopinha. E, enfim, isso eu acho muito bacana, porque humaniza muito e mostra também essas dificuldades. Aí não é vulnerabilidade, é dificuldade, desafios que a gente supera. E você falou sobre motivação, inspiração. Eu acho sensacional usar esse termo, porque realmente somos inspiração para as pessoas e essa responsabilidade tem que estar muito clara para que a gente inspire para o bem e aí não ficar também ali nessas lamentações, chorar. Eu não posto nada disso, não. A gente falou de limites, mas também a maioria está indo para as coisas que não são tão legais. Tem coisas legais que vocês não postam? Eu, por exemplo, eu trabalho muito, gosto muito de espiritualidade. E é uma coisa que eu quase não posto. E às vezes as pessoas falam, poxa, que legal, por que você não fala disso? Então acho que tem coisas também, claro que isso é estratégico, porque eu não quero
confundir a imagem, enfim. Mas tem coisas legais também que a gente não posta. O que você não posta, Thaís? Olha, você já tem então, eu sou um pouco mais lado positivo, que você tem um perfil fechado, pessoal. Exato. E nisso, que nem falando até também um pouco dos bastidores. Eu tenho um relacionamento há 10 anos com meu marido. E o meu marido não mora e não trabalha na mesma cidade que eu. Ok. Todo mundo já sabia disso ou você está contando agora? Algumas pessoas sabem. Os meus amigos, meus pacientes acabam sabendo porque até 2 anos atrás eu ficava 1 mês em Santos e 1 mês ficava 20 dias fora. E todo mundo sempre falou, ai, vive viajando. Que coisa boa, vive viajando. Todo mês vai pra Bahia, né? Mas A novela. Mas não sabe que eu saí da minha casa aqui. Eu chegar na minha casa lá são 12 horas de viagem. Pegando todos os meios de transporte. Avião, carro, barco. Que isso é cansativo. Com uma criança que começou a fazer isso com 5 meses. E foi até os 5 anos. E para eu compensar, ficar 15, 20 dias na Bahia, mês sim, mês não, eu trabalhava o dobro aqui. Entendeu? Então, essa questão, isso é uma questão mais de bastidor e o que eu não posto. Nem no meu Instagram, que é fechado, eu posto sobre relacionamento. É muito difícil, legal, eu sou muito também. reservada. Eu coloco uma foto da minha filha, vez ou outra, até que no meu fechado tem um pouco mais. Agora, no profissional não tem nada disso. A pessoa vai me conhecer um pouquinho mais dentro do consultório, alguma coisa assim. E também Eu sou são reservada. perfis profissionais diferentes, né? Então tem que ter esse cuidado mesmo, né? O que a Pamela não faz? Gente, eu posto tanta coisa, né? Tem Ela dias nem que não dá sabe. conta, tanto pontinho que tem lá. Mas eu também não posto sobre relacionamento. Algumas vezes você posta o seu marido, né? Sim. É, mas bem pouco, né? Mostro pouco. Mas assim, eu digo mais sobre detalhe, intimidade, ou até realmente qualquer motivo que você brigou, né? Porque não fez aquilo, porque largou as coisas no fora do lugar. Mentira, porque só eu que sou bagunceira lá em casa. João Paulo é praticamente um santo. Mas eu não posso sobre relacionamento mesmo. Sobre a questão de chorar, eu acho que eu já postei, já apareci chorando, mas emocionada por conquista de alguma coisa, mas nunca por algum problema. Nunca. Então, eu acho que tem que também, eu acho que um limite, assim. Eu acho que quando é emoção, eu acho que é legal. Até quando eu assisto alguém, ele é emocionado porque conseguiu, conquistou, eu acho que é gostoso. Aquilo também te dá um quente no coração, né? Você fica feliz por uma pessoa. Compartilhar esse momento, né? Mas eu acho que de principal mesmo, acho que é relacionamento. Eu acho que eu não coloco nada na internet relacionado a isso. Também tem coisas que ela não ia falar aqui, né, gente? E você falou sobre espiritualidade. Bom, eu falo de uma maneira, assim, questão do que eu acredito, em questão de universo, em questão do que eu pratico, de lei da atração. Até que eu coloco bastante coisa, apesar da minha vida ser muito... meu Instagram ser muito moda e lifestyle. Eu acabo colocando, né, o que eu acredito. Mas sim, eu acho que tem coisas que eu gostaria de falar mais, de me aprofundar mais. Mas eu acho que você tem que estar muito preparada. Qualquer coisa que você vá falar, você tem que estar muito preparada para o retorno. Né? Pra sustentar também, pra sustentar, né? E assim, eu acho que tudo que eu falo na internet, qualquer pessoa pode vir comentar. Pode vir hater, porque eu sempre vou ter uma resposta e dificilmente vou abaixar a cabeça, porque se eu escolher falar, é porque realmente eu acredito. Você tá segura daquilo, eu tô segura daquilo ali. Tem coisas que eu estou segura, mas eu não tô afim de debater. Então, assim, você vai vir debater. Preguiça. Então, assim, não adianta. Então, se você não quer esse debate, é melhor que você nem traga. Porque já vejo algumas pessoas assim, eu tô cansada de responder isso. Então, por que você falou? Exato. Ou então, assim, gente, que absurdo, me perguntaram isso. Então, por que você abriu a caixinha? É só não levantar a pauta, né? E você não coloca assim, às vezes tem gente que coloca assim, pergunte o que quiser. Aí depois reclama, perguntou, mas você falou, pergunte o que quiser. Exato. Então, a partir do momento, você tem que saber o que você quer falar. Coerência, né? A coerência. Muito legal. Teve um livro que você postou uma vez que eu comprei pela sua postagem. Eu não lembro o nome, mas nada é por acaso, alguma coisa assim. É muito bom e fala a questão de espiritualidade também. Não, eu leio muito relacionado. Paulinha, que você não posta. Olha, eu não posto sobre relacionamento também, né? E coisas boas que acontecem muito, que são os clientes que compram, né? Que isso também seria uma autoridade pra mim, mas eu respeito muito o momento do cliente. Tem cliente que não gosta de aparecer, né? E aí eu respeito essa questão, porque nem todo mundo quer saber o que você tá fazendo. É uma intimidade do cliente, verdade. né? Muito um grande. cuidado, né? Um cuidado. Então, é uma coisa muito boa que acontece,
mas eu não posto porque eu respeito cada um, né? Eu sei que ele, não quero que outras pessoas saibam, até a gente pegar a chave, então essa parte eu não posto, eu respeito. Mas você pode mostrar o imóvel, por exemplo. Mostro o imóvel, às vezes eu compro uma cesta para dar de presente, aí eu posto lá, entrega de chave, mas o cliente mesmo, que até seria muito bom para mim se alguns falassem, mas não pode, né? Eu não posto, eu evito para preservar a intimidade do cliente. Aquele momento, né? Respeito, né? Privacidade. Estamos chegando no finalzinho, mas eu vou deixar uma pergunta aberta para todas aqui responderem, tá? A gente está falando de redes sociais, de internet, de telas. Se as pessoas pudessem olhar além da tela, o que vocês gostariam de deixar? Ou deixar marcado, ou deixar registrado, ou tocar naquela pessoa? Quem quer começar? Eu acho Ela fez assim, ó. Eu acredito que a pessoa do outro lado entenda que somos todos humanos iguais. Que a gente erra, que a gente acerta, que a gente tem medo, que a gente fica apreensivo, né? Que a vida de ninguém são flores todos os dias e de manhã até de noite. Então, pra gente lembrar que quem tá ali por detrás da internet, eu já tive um momento que eu não tive, que eu tinha timidez, o comecinho, que você tem medo do que... Hoje eu tenho muito mais segurança. Mas ainda assim, depois de tantos anos, a gente tem vários erros e acertos. Então é importante, quando a gente for assistir alguém, lembrar que aquela pessoa também é um humano que nem você. Maravilha. Você, Paula? Olha, amei, Pan. Eu falei que eu sou chorona, né? Que por trás daquela tela existe uma mulher sonhadora e batalhadora, que para eu estar ali sorrindo e trabalhando, existe um mundo que a gente deixou do lado de fora para poder entregar o melhor para o cliente, né? Então, o que você falou, né? Muitas vezes a gente que trabalha com atendimento ao público, vocês vão saber, nem sempre quando a gente recebe um atendimento, nem sempre é respeitoso, nem sempre a pessoa tem o cuidado com a gente, então... Que as pessoas saibam que realmente existe uma pessoa de carne e osso ali do lado da tela, que precisa de respeito também. Maravilha. Você, Lu? Que atrás da tela existe uma história que precisou de um tempo para ela acontecer e que ela entenda que a história dela também precisa de um tempo para acontecer, se ainda não aconteceu da maneira que ela espera, para que ela honre a própria história, para que ela pare de supervalorizar a história do outro. Isso também é importante. E se tornar impotente. Porque quando eu acredito tanto que aquilo ali é sensacional, é maravilhoso, é incrível, eu quero viver aquela vida e eu paro a minha. Então, acho que o mais importante de tudo isso é entender que, sim, eu honro a tua história, Pan, mas eu tenho que entender que a minha história está acontecendo e que eu preciso honrar a minha acima da tua para que ela aconteça da maneira que eu preciso que ela aconteça. Então, é sobre honra. Eu acredito muito na honra. Da minha própria história. É incrível. Você, Thaís. Servir de inspiração, só que passar que tudo tem um momento certo para acontecer, né? Então, essa questão que do outro lado existe um ser humano, pensar que muitas vezes aquele ser humano já passou por aquilo que você procura. E se hoje ele pode te orientar e te falar algo, é porque é genuíno, é verdadeiro, porque ele já sentiu isso também. Só para fechar, você que está aí, eu quero que você veja na tela do Tricotar, são essas histórias, além da tela do Tricotar, são essas histórias, mulheres protagonistas e que de alguma maneira possa inspirar você aí na sua casa, tá? Só para colocar. Meninas, obrigada! Que programa incrível! Paula, obrigada! Eu que agradeço. Eu vou em último você, peraí. Lu, obrigada. Eu que agradeço, foi incrível. Conhecer você pessoalmente, que eu sou conhecida de eventos, maravilhoso. Você é muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Thaís. Obrigada, eu agradeço, foi ótimo. Muito obrigada pela presença. Pan, você volta mais vezes, tá? Por favor, me convide. Obrigada pela tua presença, pela tua contribuição. Prazer receber muito você obrigada aqui. Pelo convite. Um beijo pra vocês, toda terça-feira às 7 da noite tem um episódio inédito com convidados diferentes, se acompanha daí. Às 7 da noite tem estreia, mas você pode assistir a qualquer momento também. Um beijo, até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.